Então, propuseram dois, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias, 24. E, orando, disseram, Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido 25 para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar, 26. E os lançaram em sorte, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe, então, votado lugar com os 11 apóstolos. Atos dos Apóstolos 2, 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. 2. De repente, veio do céu o som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. 3. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, Vede. Não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando? 8. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. 9. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, leste da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. 11. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. 12. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros, que quer isto dizer? 13. Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. 14. Então, se levantou Pedro, com os 11, e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. 15. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. 16. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. 18. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, profetizarão. 19. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. 20. O sol se converterá em trevas, e a lua, em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. 24. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. 25. Porque a respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. 26. Por isso, se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. 27. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. 28. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. 29. E, irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. 30. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. 31. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. 32. A
a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. 33. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. 35. Até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. 36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? 38. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. 39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. 40. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Atos dos Apóstolos 3, 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. 2. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. 3. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. 4. Pedro, fitando, juntamente com João, disse, olha para nós. 5. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. 6. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. 7. E, tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. 8. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. 9. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, 10. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. 11. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. 12. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo, Israelitas, por que vos maravilhais disto ou porque fitais os olhos em nós como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? 13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. 14. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida. 15. Disseste, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. 16. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora pedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. 17. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. 18. Mas Deus, assim, cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. 20. A fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já
já vos foi designado, Jesus. 21, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. 22. Disse, na verdade, Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo, quanto vos disser. 23. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. 24. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. 25. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência, serão abençoadas todas as nações da terra. 26. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Atos dos Apóstolos 4, 1. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. 2. Ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem, em Jesus, a ressurreição dentre os mortos. 3. E os prenderam, recolhendo-os à cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre, todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. 7. E pondo-os perante eles, os arguíram, com que poderão em nome de quem fizestes isto. 8. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos. 9. Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, deste tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. 11. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se, e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. 14. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. 15. E, mandando-o sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo, que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. 17. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-os para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. 18. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. 19. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. 20. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. 21. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. 22. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. 24. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. 25. Que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs. 26. Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. 27. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, os gentios e gente de Israel. 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. 29. Agora,
Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. 30. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. 32. Da multidão dos que creram eram o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. 35. E depositavam aos pés dos apóstolos, então, se distribuía qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre. 37. Como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Atos dos Apóstolos 5. 1. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. 2. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. 3. Então, disse Pedro, Ananias, porque encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. 4. Conservando, porventura, não seria teu? E, vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. 5. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. 6. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. 7. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. 8. Então, Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. 9. Tornou-lhe Pedro, porque entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. 10. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. 11. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se, de comum acordo, no pórtico de Salomão. 13. Mas, dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. 16. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. 18. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. 19. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, conduzindo-os para fora, lhes disse: 20. Ide, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. 21. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. 22. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram. 23, dizendo, achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas, abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. 24. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. 25. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou, eis que os homens que recolhestes no cárcere, estão no templo ensinando o povo. 26.
Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. 27. Trouxeram-nos, apresentando-os ao Sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, 28, dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. 29. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando num madeiro. 31. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. 32. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. 33. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. 34. Mas, levantando-se no Sinédrio um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens, por um pouco. 35. E lhes disse, israelitas, atentai bem no que indes fazer a estes homens. 36. Porque, antes destes dias, se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. 37. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo, também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. 38. Agora, vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque, se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. 39. Mas, se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. 40. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. 41. E eles se retiraram do Sinédrio regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. 42. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Atos dos Apóstolos 6, 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. 2. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. 4. Enquanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. 5. O parecer agradou a toda a comunidade, elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Simão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. 6. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. 7. Crescia a palavra de Deus, e, em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. 9. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito, pelo qual ele falava. 11. Então, subornaram homens que dissessem, temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. 12. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas e, investindo, o arrebataram, levando-o ao Sinédrio. 13. Apresentaram testemunhas falsas, que depuseram, este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. 14. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. 15. Todos os que estavam assentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Atos dos Apóstolos 7, 1. Então, lhe perguntou o sumo sacerdote, porventura, é isto assim? 2.
Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. 3. Ele disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. 4. Então, saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. 5. Nela, não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e, depois dele, a sua descendência, não tendo ele filho. 6. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. 7. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e, depois disto, sairão daí e me servirão neste lugar. 8. Então, lhe deu a aliança da circuncisão, assim, nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia, de Isaque procedeu Jacó, e deste, os 12 patriarcas. 9. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele 10, e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, e o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. 11. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. 12. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou, pela primeira vez, os nossos pais. 13. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos, e se tornou conhecida de Faraó a família de José. 14. Então, José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. 15. Jacó desceu ao Egito, e ali morreu ele também nossos pais. 16. E foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara dinheiro aos filhos de Amor. 17. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. 18. Até que se levantou ali outro rei, que não conhecia José. 19. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos, para que não sobrevivessem. 20. Por esse tempo, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses, foi ele mantido na casa de seu pai. 21. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. 22. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. 23. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. 24. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. 25. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele, eles, porém, não compreenderam. 26. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? 27. Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? 28. Acaso, queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? 29. A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. 30. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe, no deserto do monte Sinai, um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. 31. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. 32. Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. 33. Disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. 34. Vi, com efeito, o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, e eu te enviarei ao Egito. 35. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe libertador, com assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. 36.
Estes tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos, 37. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. 38. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinaí com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nulas transmitir. 39. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes, o repeliram e, no seu coração, voltaram para o Egito. 40, dizendo Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque, quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. 41. Naqueles dias, fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. 42. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas: ó casa de Israel, porventura, me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto, pelo espaço de 40 anos. 43. E, acaso, não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do Deus Rifã, figuras que fizestes para as adorar? Por isso, vos desterrarei para além da Babilônia. 44. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinar aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. 45. O qual também nossos pais, com Josué, tendo recebido, o levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles, até aos dias de Davi. 46. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. 47. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. 48. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. 49. O céu é o meu trono, e a terra, o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? 50. Não foi, porventura, a minha mão que fez todas estas coisas? 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. 52. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. 53. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. 56. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, em pé à destra de Deus. 57. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. 58. E, lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. 59. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. 60. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Atos dos Apóstolos 8, 1. E Saulo consentia na sua morte. 2. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. 3. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, e, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. 5. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. 6. As multidões atendiam, unânimes, as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. 7. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxas foram curados. 8. E houve grande alegria naquela cidade. 9. Ora, havia certo homem, chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. 10. Ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. 11.
aderiam a ele porque havia muitos iludira com mágicas. 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. 13. O próprio Simão abraçou a fé, e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. 14. Ouvindo os apóstolos, que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. 15. Os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. 16. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. 17. Então, lhes impunham as mãos, e recebiam estes o Espírito Santo. 18. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhe dinheiro. 19. Propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. 20. Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir, por meio dele, o dom de Deus. 21. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. 22. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. 23. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. 24. Respondendo, porém, Simão lhes pediu, rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. 25. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. 27. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. 28. Estava de volta e, sentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. 29. Então, disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. 30. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? 31. Ele respondeu, como poderia entender, se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. 32. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta, foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. 33. Na sua humilhação, lhe negaram justiça, quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. 34. Então, o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro. 35. Então, Filipe explicou, e, começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. 36. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, que impede que seja eu batizado. 37. Filipe respondeu, é lícito, se crês de todo o coração. E, respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. 38. Então, mandou parar o carro, ambos desceram água, e Filipe batizou o eunuco. 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. 40. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Atos dos Apóstolos 9. 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. 2. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. 4. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? 5. Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues.
6. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão que te convém fazer. 7. Os seus companheiros de viagem pararam enudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. 8. Então, se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando pela mão, levaram-no para Damasco. 9. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. 11. Então, o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te, e vai à rua que se chama Direita, e, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. 12. E viu entrar um homem, chamado Ananias, e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. 14. E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. 15. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. 16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. 17. Então, Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. 18. Imediatamente, lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. 19. E, depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. 20. E logo pregava, nas sinagogas, a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. 21. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes. 22. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. 23. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. 24. Porém o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas, para o matarem. 25. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. 27. Mas Barnabé, tomando consigo, levou-o aos apóstolos, e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. 28. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. 29. Falava e discutia com os helenistas,